Vamos começar agora um dos conteúdos que eu mais gosto aqui dentro da construção civil. Se você, velho, não curte ainda projeto elétrico, é porque você não fez o curso com o tio Diego. E agora a gente vai começar a aprender de fato, a gente vai começar a entender como é que a gente dimensiona, como é que a gente agora faz o nosso projeto elétrico do zero. Não apenas como é que a gente representa as simbologias, como é que a gente manuseia uma ferramenta como AutoCAD, como Revit, mas a essência, o que está por detrás do projeto elétrico. A gente vai estar trabalhando com o projeto da minha barbearia lá do Recife, aqui de Recife, na verdade, a barbearia Prime, tá? Então, barbearia Prime Recife, ela funciona aqui na Zona Norte, tá? Se você mora por aqui, vai lá. E a barbearia, né, como eu falei aí, focada no público masculino, projeto esse desenvolvido por mim e por minha equipe. Esse projeto que está aqui contido no AutoCAD, a gente vai aprender do zero como é que a gente pega ele, leva para o Revit, coloca aí os pontos elétricos, faz o dimensionamento e enfim entrega ele com grande tranquilidade. Como é que a gente detona esse projeto aí comercial elétrico. Sendo que antes de começarmos a colocar a mão na massa, antes de a gente começar aqui a de fato fazer nosso projeto, eu preciso passar para você alguns conteúdos que são fundamentais para a gente poder entender o que é o nosso projeto elétrico. Então, antes de tudo, from the beginning, para a gente poder começar, como eu falo lá com meu filho, né, quando eu vou contar uma história para ele, once upon a time, né? Nem me lembro mais em português agora o que é isso, mas enfim. Quando, no início de tudo, no início da história, pra gente poder começar, era uma vez, é isso, lembrei agora. Once upon a time, era uma vez, a gente tinha o que, pessoal? As grandezas elétricas. E esse é um dos pontos que geralmente atrapalha a compreensão. Geralmente, os estudantes, os engenheiros, os arquitetos não conseguem muito bem entender, compreender ou até mesmo materializar o conteúdo do projeto elétrico, porque a base que é ensinada na faculdade para os conceitos fundamentais é muito vaga. Eu falo para você, velho, grande parte dos professores nem sabe ali o que está ensinando de maneira muito abstrata, ele nunca vivenciou, ele nunca viveu. A gente aqui, pelo contrário, na Layout passa para você toda uma bagagem de escola técnica, velho. A escola técnica Layout existe há mais de 40 anos, eu nasci, fui formado, fui criado pelo meu pai, pelo meu avô, que já vivia dentro da oficina, que já tinha escola técnica. E muito antes de estudar engenharia e arquitetura, eu tinha feito o que? O técnico eletrônica para poder aprender. Porque, enfim, é a profissão da minha família, né? Meus pais, meu pai foi técnico eletrônico, meu avô foi técnico eletrônico, e todo mundo aqui tinha que saber sobre isso. Então eu vou passar para você aquilo que eu aprendi desde bebezinho, que eu passo para Guitichinho, meu filho de 2, 3 anos, que ele já sabe o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência. Vou ensinar para você do zero, para que você possa de fato entender, compreender e saber como aplicar dentro do seu projeto, não ser apenas um papagaio. Beleza? Então vamos falar aqui sobre grandezas elétricas. E o primeiro ponto que eu quero salientar, galera, em relação ao projeto elétrico, antes das grandezas, é o seguinte: quando a gente fala em relação à energia, as pessoas já começam a pensar o que, né? Eita, Diego, choque, né? Energia. Você já associa com o quê? Com choque elétrico, com choque, com, sei lá, com tomada, né? A gente começa a pensar várias coisas aí aleatórias. E realmente tudo isso faz parte do conceito, faz parte da ideia de energia. Sendo que essa energia, ela é o que, galera? Ela é dividida, subdividida. Energia elétrica, ela é uma grandeza que ela é subdividida. Então você vai ter, por exemplo, a tensão elétrica, tá bom? A tensão elétrica. E você vai ter aqui, por exemplo, a corrente elétrica. Na verdade, a gente tem mais termos do que esse, tem mais grandeza do que essa. A gente tem tensão, tem corrente, tem resistência, tem potência. Mas tensão e corrente são as principais, são as fundamentais, é o início de tudo. E quando a gente pensa em relação à tensão, galera, o que é tensão? Tensão é tensionar, é você pressionar, você ter, como a gente vê na física de fato, né? E a tensão elétrica, ela existe quando, como é que começa, aonde é que ela está disponível. Antes de a gente entrar nos conceitos, é interessante entender aonde é que ela está disponível, qual é o exemplo dela. Então, a tensão elétrica, vamos começar aqui a falar. Vou trabalhar com vocês com a definição dela. A definição eu aprendi quando eu era pequenininho, guitichinho, igual ao meu filhinho. E era assim, velho. Eu aprendi da seguinte forma: Diego,
Ou tu fala, ou tu repete a definição, ou tu não come, ou tu não vai para o Mirabilândia, ou tu não vai para o shopping, ou tu não vai para o jogo do Náutico com teus amigos. Então, tensão elétrica, a definição é o que? A quantidade de energia disponível, disponível entre dois pontos. Essa é a definição de tensão elétrica. E quando você começa a entender, quando você começa a memorizar, tudo começa a fazer sentido. Não seja feita aquela galera do mimimi que, não, estudar não é memorizar, aprender é diferente de decorar. Retardez. Aprender, decorar na verdade faz parte do processo de aprendizado. Eu aprendi isso quando eu tinha 4, 5 anos e sei até hoje e vou morrer sabendo porque eu aprendi. Eu decorei tanto que eu aprendi, que nem teu nome, pô. Você decora tanto que você aprende. É assim a vida, beleza? Então atenção, definição é o que? Quantidade de energia disponível entre dois pontos. E aí você começa a pensar, Diego, mas que dois pontos são esses, velho? Que doideira é essa? Quais dos pontos são esses? E a gente vai ter que, como exemplo, por exemplo, é pau, como exemplo, as tomadas. Se você pensar as tomadas 2P, mas tem essas tomadas que você encontra aí na sua região, no seu quarto, no seu escritório, tem o que? Dois pinos, que são dois pinos mais um terra, fase neutro. Além da tomada, a gente tem mais aonde dois pinos, galera, a gente tem, por exemplo, nas pilhas. Eu vou ter o positivo e o negativo. Eu vou ter as baterias. Eu vou ter nos painéis fotovoltaicos, positivo e negativo. Então, toda vez que eu tenho energia, toda vez que eu tenho energia disponível para trabalho, eu tenho dois pontos. Obviamente, essa tensão ela pode ser o que? Subdividida, como a gente falou. A gente pode ter aqui, ó, para as tomadas. Vou botar aqui o termo que a gente usa, né? TUGs. A gente pode ter tensão alternada, né? A gente tem tensão alternada. E para as pilhas e baterias. E coloca aí também, ó, painéis fotovoltaicos, painéis. Você vai ter aqui a tensão contínua. Diego, qual é a diferença de alternada para contínua? Como o próprio nome já diz, velho, a tensão alternada ela alterna, tá? Ela muda, ela fica o tempo todo lá variando. Na nossa casa a gente tem uma frequência de 60 Hz, ela varia 60 vezes por segundo, enquanto a tensão contínua ela é constante. Mas um detalhe é que a tensão alternada ela é o que? Não tem polaridade, enquanto a tensão contínua ela possui polaridade. O que é que isso significa na prática, galera? Se você tem, por exemplo, aqui um controle remoto e você tira a pilha dele, ele só vai voltar a funcionar se você colocar na polaridade correta, positivo no positivo, negativo no negativo. Diferente de você tem, por exemplo, aí uma tomada, você pode inverter, colocar de um lado, colocar do outro, ela dá tensão alternada, não tem problema, ela vai funcionar da mesma forma, beleza? E mais um ponto sobre tensão é o que é a nossa unidade de medida. Velho, isso aqui é básico. Toda grandeza elétrica e na verdade todas as grandezas têm sua unidade de medida. Você tem, sei lá, a tensão elétrica, você vai ter o volts, você vai ter, por exemplo, para quantidade lá de água, você vai ter litros, você vai ter aí para, enfim, cada grandeza você tem sua unidade de medida, né? Enfim, quando a gente está falando, quando a gente está dando uma aula, a gente começa a esquecer outros exemplos, mas vamos lá. Unidade de medida volts, por quê? Por causa de Alessandro Volta, velho, o físico lá italiano que desenvolveu, que descobriu a pilha. Na verdade ele era químico, né? E aí o que acontece? Ficou aí como volts. E é importante você saber disso, por quê, velho? Porque é assim que você se comunica. São os jargões técnicos, são as formas que você vai estar se expressando quando estiver falando ali com seus subordinados, com seus encarregados, com o engenheiro. E são desses pequenos detalhes que você nota quem sabe e quem não sabe. A criança do adulto. Então, por exemplo, eu quero aqui verificar a quantidade de energia que está disponível na minha tomada. Eu quero saber se minha tomada está ok ou não, se está correta ou não, se está funcionando ou não. Eu vou dizer o quê? Olha, fulaninho, engenheiro, eletricista, encarregado, verifica a tensão na tomada, verifica qual é a quantidade de energia disponível na tomada, verifica qual é a tensão, qual foi a tensão que deu na tomada, qual é a tensão que você está encontrando nesse ponto do circuito, qual é a tensão que está chegando no seu painel fotovoltaico. É assim que você fala. Treina isso, velho. Como eu digo pra você, mais importante do que saber é parecer que você sabe. E você se atrapalhar e você não entender, e você manusear errado os termos, tensão e corrente, vai parecer que você é o quê? Amador. Mas Diego, eu fiz mestrado na PUC, eu sei pra caraca, fiz doutorado.
tô cagando, tá todo mundo nem aí pra tu. Se tu chega lá pro teu encarregado, tu chega lá pra inspecionar uma obra do teu cliente e tu não sabe o que é tensão e o que é corrente, ou tu fala errado, o pedreiro que não tem um dente, que não tem a quarta série, vai rir da tua cara, ou pelo menos vai falar pro doutor, ó, que cara burro, velho. É assim, é assim, então aprende, unidade de medida de tensão, volts, beleza? Você vai ter tensão alternada, ela não tem polaridade, ela varia com o tempo e você vai encontrar onde aqui, por exemplo, nas tomadas, e você vai ter tensão contínua, que ela é constante, ela possui polaridade, você vai encontrar aqui nas pilhas, baterias e nos painéis fotovoltaicos, tá bom? Tensão, qual é a definição? Quantidade de energia disponível entre dois pontos. Beleza? Então é isso, a nossa próxima aula. Vamos falar agora sobre corrente elétrica. Vamos falar aqui mais alguns exemplos práticos para a gente poder entender como trabalhar com essas grandezas elétricas dentro do nosso circuito. Forte abraço, valeu!